Como é que se convence investidores, gente que já viu de tudo, a apostar milhões numa ideia super complexa? Hoje, a gente não vai só ver o resultado. A gente vai dar uma espiada nos bastidores para desconstruir o plano, a receita, por trás de uma narrativa corporativa de altíssimo risco. Pensa nisso como uma aula sobre como se projeta confiança. Bom, tudo começa com essa pergunta que vale ouro. Num mercado financeiro que está saturado de promessas, de hype, como é que alguém prova que a sua solução é de fato diferente? Como se constrói confiança quando está todo mundo gritando mais alto? É exatamente esse o problema que essa estratégia toda foi desenhada para resolver. E o nosso guia para essa análise é este documento aqui, um briefing criativo. É como se fosse a planta baixa de um prédio, sabe? Ele detalha, passo a passo, como explicar um negócio super técnico, baseado em dados, para uma galera que é, por natureza, muito cética. É aqui que a engenharia da persuasão realmente começa. Certo, vamos lá. O primeiro passo em qualquer boa história é definir o vilão e o herói, né? Vamos ver como a estratégia monta o cenário do conflito para posicionar a empresa não como só mais uma opção, mas como a única solução que faz sentido. E aqui já vem a primeira jogada de mestre. O briefing não está só vendendo um produto, ele está criando um inimigo. Um mercado caótico, que é movido pela emoção, pelo improviso. Ao deixar bem claro qual é o caos que eles combatem, a solução deles, que é o método, o processo, se torna, na mesma hora, muito mais valiosa. É o clássico jogo de contrastes funcionando perfeitamente. Olha, essa instrução do briefing é a chave de tudo. Decidir não usar a linguagem típica de marketing como garantido ou sem risco é uma escolha muito calculada. Para um público sofisticado, essas palavras soam como um alarme falso. Ao admitir que o mercado é complexo e tem risco, a empresa não parece fraca. Pelo contrário, ela mostra que entende as regras do jogo e está no mesmo nível do público. É um gesto de honestidade que já começa quebrando o ceticismo. Beleza, o cenário está montado. Mas e agora? Como é que se explica a mágica por trás da solução? A missão aqui é pegar o que poderia ser uma caixa preta cheia de códigos e transformar num processo claro, transparente. Quase como se estivessem mostrando a planta do motor para a gente ver como funciona. Para desmistificar o processo, o briefing dá um nome para ele, o Pipeline Quant. Isso por si só já transforma aquela ideia de uma caixa preta de algoritmos em um conceito que a gente consegue pegar, entender. É o primeiro passo para explicar como a mágica acontece, tirando a mágica da equação e colocando engenharia no lugar. E aqui a gente vê a execução da ideia. O que era um conceito, o Pipeline Quant, agora virou um processo visual com começo, meio e fim. Repara como ele é linear, lógico. Para um investidor, só que vale ouro. Não tem segredo. Cada etapa está ali, visível. Dá para entender. É como se a imagem dissesse em voz alta, olha, não tem nada escondido aqui. A transparência vira a maior prova de competência. Ok, mostrar o processo foi um passo importante, mas um processo bonito no papel, convenhamos, não é o suficiente. A próxima camada da estratégia é fundamental, transformar o que são apenas alegações em provas concretas. É aqui que a confiança deixa de ser uma promessa e vira um fato que dá para ver. E como eles fazem isso? Dando nomes, dando uma cara para a tecnologia. A ideia abstrata de algoritmos se transforma num portfólio de robôs. Cada um com o seu nome, sua função. Isso faz duas coisas geniais. Primeiro, torna o produto palpável. E segundo, mostra que não é uma bala de prata única, mas sim um ecossistema de ferramentas especializadas que já foram testadas. E para colocar mais um tijolo nesse muro de credibilidade, o briefing manda destacar o tempo que foi gasto em pesquisa e desenvolvimento. A mensagem que isso passa é muito poderosa. A gente não é uma startup que apareceu do nada ontem. Isso aqui é um projeto de longo prazo, construído com muito rigor e paciência. E para fechar, eles constroem uma verdadeira fortaleza de credibilidade. Note que não é só um pilar. Eles combinam a prova da tecnologia, a solidez da infraestrutura e o rigor da gestão de risco. É uma abordagem 360 graus. Qualquer dúvida que o investidor pudesse ter sobre um ponto é respondida pela força do outro. Juntos, esses pilares criam uma defesa quase impenetrável contra o ceticismo. Muito bem! A base de confiança foi construída, as provas estão na mesa. Agora, a narrativa se prepara para o seu momento mais importante, o pitch. Vamos ver como o briefing orienta essa transição do "isso é o que a gente fez" para "isso é o que a gente pode fazer com o seu investimento". E é aqui que acontece a grande virada na história. O argumento sai do "olha só o que a gente construiu e provou que funciona" e vai para o "agora, imagine o que a gente pode construir junto".
todo aquele capital de confiança que foi acumulado até aqui é usado como alavanca para um objetivo futuro. E aqui, o grão finale, o pedido. Mas percebe como ele é apresentado? Depois de toda essa construção, a captação de recursos não soa mais como um pedido de ajuda, soa como uma oportunidade de offer, quase que exclusiva. Cada slide, cada palavra, foi um degrau para chegar nesse momento e fazer o investimento parecer o próximo passo mais lógico e inevitável. Então, se a gente for resumir tudo, a lição mais poderosa que fica dessa análise talvez seja a disciplina dessa abordagem sem exageros. A verdadeira força dessa estratégia de comunicação não está no que ela diz, mas justamente naquilo que ela, de propósito, escolhe não dizer. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão no ar, né? O que esse caso sugere é algo bem poderoso. No mundo que está cada vez mais complexo e barulhento, talvez a coisa mais valiosa que se pode oferecer não seja uma promessa de resultado, mas sim a clareza de um processo. Talvez, para conquistar a confiança hoje em dia, o verdadeiro produto final seja a própria transparência. Fica aí a pergunta para a gente pensar.